Graça e paz, igreja. Amém? Que coisa boa estar com vocês aqui hoje. Eu já quero cumprimentar o pastor Valdemir, agradecer mais uma vez a confiança, agradecer o culto e ali por estarmos aqui. Eu amo essa igreja, sou suspeita para falar, porque acredito que há uns 18 anos atrás eu era membro daqui, meu marido, o Lucas ainda pequeno, gente, já é pastor. O Lucas, ele está pastoreando, a pastora auxiliar. Vou atualizar vocês, né, que tem muito tempo que a gente não vem. O Lucas é pastor auxiliar lá na Primeira Igreja Batista da Flórida. Casou, gente. Virei sogra. Você pode dar um glória a Deus junto comigo? As coisas estão seguindo o seu curso natural. A família está crescendo. E louvado seja o Senhor por isso. Ele até então era pastor de jovens, para ele de evangelismo. Então vamos mudar aí de ministério e ele está lá e é uma bênção. Trago um abraço muito forte do pastor Anderson. Ele não está aqui hoje comigo porque eu aproveitei que estava no quartel aqui e falei, porque amanhã também estaremos em Salvador, mas algumas pessoas falam assim, Norma, você madrugou aqui hoje. Sim, queridos, madruguei porque saí do trabalho e vim direto. Mas é sempre uma grande honra. Uma grande alegria estar aqui nesta casa. Essa casa que me forjou, aonde eu amadureci, aonde eu aprendi, aonde eu fiz amizades, aonde eu tenho um pastorzão que amo muito, sua família também. Então, louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, acordei assim, gripadíssima. Mas eu falei, eu vou, porque eu tenho certeza que o Senhor... Gente, quantos creem que o altar cura? Eu creio. E eu preciso restabelecer, porque o final de semana inteiro nós vamos ministrar a palavra. Eu falei, vou começar hoje, na sexta-feira. Nós não vamos economizar a voz. Nós vamos proclamar, declarar quem o Senhor é. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, que é um tema que eu amo. Pastor Anderson pastoreou na PIB de Campo Grande durante 10 anos o Ministério de Famílias. Então, nós amamos família. Nós amamos falar sobre família. Nós cremos no Deus da família. Nós cremos nele que criou a família e que sustenta. Vencedores por Cristo, vou contar um negócio para vocês aqui. Eu estava ali e estava pensando na época da minha conversão. E aí comecei a me lembrar da casa da minha avó, que foi quem me falou de Jesus. Deus é um Deus geracional. Você não pode perder as oportunidades de falar sobre Cristo. E eu comecei a me lembrar de uma casa tão simples, de uma casa tão humilde, de uma casa com uma pintura tão desgastada, daquele café sendo passado todo o tempo, porque eu não sei se você tem vó, coisa boa ter vó, se você conviveu na casa deles, com eles, mas eu lembro que minha avó sempre tinha um café, não tinha riqueza. Sempre colocava a mesa, não as mesinhas postas, que hoje aí estão na moda, certo? E você deve fazer isso por sua família. Mas era uma mesa colocada com muita simplicidade. Uma xícara de cada cor, um prato de cada cor. Mas naquela casa, irmãos, tinha paz, tinha oração, tinha a proclamação da palavra. Hoje essa casa não existe mais. Mas eu comecei a ouvir as canções e comecei a me recordar de quantas e quantas situações nós vivemos ali. A casa de paredes, ela não está mais de pé, mas ficou na memória, no meu coração, o amor, o tanto que Deus era proclamado naquele lugar. E hoje o meu convite para você é para que nós voltemos ao plano original de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não o que nós achamos, não o que nós pensamos ser melhor, mas buscar no Senhor, que levantou a família, para que possa edificar a nossa casa, mantendo o plano original de Deus para cada um de nós. Nós temos pedreiros aqui, arquitetos, engenheiros, mestre de obra. Gente, não tem ninguém da construção aqui? Você vende material de construção, então? Eu não sei, mas eu sei que existe muito trabalho nessa área de construção. E obra é um negócio que dá trabalho, irmãos. Obra é algo que nos alcança de uma maneira... A gente acha que a obra vai durar um mês e ela dura
muito tempo. Você acha que vai gastar isso de dinheiro e você gasta isso de dinheiro. Mas eu quero hoje falar não sobre uma casa física. Eu quero falar sobre a nossa casa espiritual. E para tanto eu queria ler com você um texto que está em Provérbios 24. Vai abrindo aí a sua Bíblia, vai clicando aí no teu celular. Gente, eu tô amando minha voz rouca assim, tá bonita, gente? Amém? Você tá me entendendo? Glória a Deus por isso. Provérbios 24. Eu vou ter que voltar aqui, pastor, quando eu estiver com a garganta boa de novo, para o pessoal, saber como é minha voz de verdade, para quem não me conhece. Diz assim a palavra de Deus: com sabedoria, e eu quero que você já repita essa palavra junto comigo, sabedoria, se constrói a casa. Não, gente, não precisa repetir essa parte. E com discernimento, eu quero que você repita, me ajude, vai, discernimento, ela se firma. Não precisa repetir a segunda parte. E pelo conhecimento, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então eu quero que você grave 3 palavras comigo essa noite, porque serão 3 pilares, serão 3 vertentes, e que nós vamos estar trabalhando para que a nossa casa volte ao plano original de Deus, para que a nossa casa seja fortalecida, edificada, construída pela palavra de Deus. Então, sabedoria, discernimento e conhecimento. Então a palavra diz aqui para nós que com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria, ela é construída. E eu aqui não estou falando sobre uma sabedoria humana. Nós não estamos falando sobre habilidades que eu e você temos. Nós não estamos falando sobre ciência. Nós não estamos falando sobre o que você estuda. Nós não estamos falando simplesmente de algo humano. Eu estou aqui conversando com você sobre a sabedoria que vem do alto. Sobre a sabedoria que vem do Senhor. Sobre aquilo que nós temos que buscar em Deus, para que a nossa casa seja edificada. Com sabedoria se constrói a casa. Como Salomão mesmo, que escreve Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nas nossas casas, irmãos, para que elas possam ser construídas e para que elas voltem ao plano original, precisa ter temor do Senhor. Nós precisamos lidar com Deus de uma forma a reverenciá-lo, de levá-lo a sério, de mostrar quem é o Senhor. E se eu falei da casa da minha avó aqui, onde eu aprendi a temer esse Deus. Minha avó, uma mulher analfabeta, mas que não lia nada, mas ela pegava a Bíblia e o Espírito de Deus a fazia entender o que estava escrito. Você entendeu isso? Eu vou repetir isso aqui para você. A minha avó não lia nada, mas ela conseguia abrir a Bíblia e ler. Então, glória a Deus. Você entende como o Espírito se move? Hoje, às vezes, eu ouço algumas pessoas falando assim: olha, eu abro a Bíblia e eu me perco, eu não entendo nada. Eu vou dizer para você, a palavra ela é sobrenatural. E diante daquela experiência da minha avó, eu falava: não é possível, essa véia está mentindo para mim. Ela diz que não sabe ler, ou então ela está dizendo que está escrito e não está escrito. E eu me lembro perfeitamente dela abrir a palavra de Deus e proclamar quem Jesus era, dizer quem era o Pai. E ela era mãe de 11 filhos, e todos os filhos aceitaram a Cristo por intermédio da minha avó. Todos os meus tios, casados com minhas tias, por causa da fé de uma mulher que temia o Senhor, uma mulher corajosa, uma mulher que sabia quem Deus era, uma mulher que levava Deus a sério. Em Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E essa palavra inútil, irmãos, ela é uma palavra muito interessante,
porque significa que é em vão, significa que você nada e morre na praia, significa que é sem propósito, significa que é vazio. Eu sei que muitos de nós estamos lutando pelas nossas famílias. Eu sei que muitos de nós estão colocando no Senhor a esperança. Eu sei que muitos de nós querem que as coisas se acertem em casa, amém? Nós queremos ver a nossa família aos pés do Senhor. Nós queremos ver as nossas famílias avançando em Deus. Nós queremos ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Mas primeiro os nossos filhos precisam ver o temor através da nossa vida. Diga amém por isso. O seu filho, ele vê o quanto você leva Deus a sério. O seu filho vê você dobrando os teus joelhos em casa, em oração, voltado ao Senhor, clamando por aquele que pode todas as coisas. O seu filho e a sua filha têm um referencial de quem é Jesus através de você. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se não for o Senhor, o construtor da casa será inútil. Nós queremos trazer os filhos à igreja, mas nós não levamos eles a Deus. Eu sei que há um princípio na palavra de Deus que diz: ensina o menino, ensina o menino, ensina o menino. E a palavra ensina no caminho, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Nós estamos abrindo mão, irmãos, do ensino. Nós estamos abrindo mão do tempo com os nossos filhos. Nós estamos abrindo mão de mostrar quem o Senhor é. Nós estamos com um trabalho com as mulheres agora, aos domingos, e que enquanto as adolescentes e jovens estão sendo ministradas, e o lema é: meninas ensinadas, mulheres inabaláveis, ensinadas a palavra de Deus. Enquanto as meninas estão sendo instruídas, as mães estão sendo instruídas com o mesmo teor, com a mesma palavra, com o mesmo estudo. E muitas vezes eu percebo que algumas mães abrem mão de estar conosco. E eu fico pensando o quanto cada um de nós delegamos o ensino, delegamos à igreja a instrução que deve ser realizada dentro das nossas casas. Eu digo para elas: mulher, seu filho precisa ver você orando. Homem, o teu filho precisa ver que você confia no Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos mostrar isso na nossa casa, porque senão vai ser inútil. E a gente não vai perceber quantas coisas têm se perdido. Essa ideia de ser vão, quando nós não trazemos Deus para o centro da nossa casa, reforça a ideia da futilidade dos esforços humanos. Reforça a ideia de que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos edificar a nossa casa. Sabedoria para construir a casa. Sabedoria é o primeiro pilar que nós vamos usar para construir a nossa casa. Sabedoria em Deus. E se eu e você temos falta de sabedoria, peçamos ao Senhor, porque a todos Ele dá. Irmãos, quantos de nós às vezes não sabemos como lidar com uma situação? Quantas vezes nós não sabemos o que fazer? Quantas vezes diante de uma resposta de um filho, quantas vezes diante de uma escolha de um dos nossos, nós ficamos perdidos. Mas a palavra de Deus garante para nós: peça sabedoria, que Deus Ele dá uma enxurrada e Ele vai nos fazer saber que caminho e direção tomar, amém? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a nossa casa precisa ser construída sobre esse pilar, sobre essa pilastra que é a sabedoria do Senhor. Eu e você precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Sabe, queridos, você saiu da sua casa hoje, você está aqui cultuando ao Senhor, você está aqui em adoração,
Mas a sabedoria, ela é compreendida que quando você recebe uma palavra, você deixa o Espírito Santo de Deus modificar as tuas reações e as tuas ações. Quantos de nós saímos de casa sem sequer falar com quem mora com a gente? Quantos de nós estamos dormindo em quartos separados? Quantos de nós tratamos os nossos de uma maneira desleixada? Sabe o café que tinha lá na casa da minha avó? Passado num coador de pano? Aquela mesa com talheres todos misturados? Mas ali, irmãos, naquela mesa tinha comunhão, tinha presença, tinha reverência. Então o Espírito Santo de Deus precisa agir em nós, nas nossas vidas. Sabedoria é você chegar na tua casa e colocar em prática a palavra de Deus. Sabedoria no casamento, sabe, casal? É você talvez utilizar-se de algumas coisas que podem ser bons livros, bons conselheiros, uma boa terapia. Mas se o Senhor não estiver inserido e Ele não for o primeiro lugar na nossa casa, as nossas bases não se sustentarão. Sabedoria na criação dos filhos é ensinar valores morais, é ensinar que ele precisa trilhar um caminho, mas é sobretudo ensiná-lo a temer a Deus. Esses dias eu estava conversando com uma moça no meu trabalho e ela disse assim: olha, eu sinto muita falta dos meus pais não terem me obrigado a ir à igreja. Gente, obrigar o filho à igreja é uma bênção. Diga amém por isso. Eu fico vendo as pessoas falam assim: eu queria que ele fosse, mas ele não acorda. Eu queria que ele fosse, mas ele tem muito sono. Eu queria que ele fosse, mas ele, poxa, tadinho, domingo é o único dia que ele tem para dormir. Vou dizer uma coisa para você: enquanto você abre mão de instruir, alguém vai estar instruindo. Não abra mão. Sabedoria na criação dos filhos é não abrir mão de dizer e viver quem Jesus é. Sabedoria na construção da sua casa é saber como usar tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu não sei se você faz um planejamento financeiro, faz? Mas se no seu planejamento financeiro não entrar em generosidade, não entrar a oferta ao Senhor, não entrar o compromisso de dizimar, a sabedoria não está sendo passada para a casa dos teus filhos. Eu já contei isso aqui algumas vezes e eu vou só te contar mais uma vez para você não se esquecer disso. Eu venho de uma família católica. Meu pai e minha mãe eram muito católicos antes de nós nos convertermos. E mesmo católico, o meu pai tinha um número de dizimista e o número dele era 99. E o nosso pai, ele sempre nos instruiu, mesmo católico, na igreja católica, a ser ofertante e dizimista. E às vezes nós não deixamos os nossos filhos aprender conosco. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Nós queremos que os nossos filhos sejam excelentes profissionais. Nós queremos que os nossos filhos façam faculdades. Nós queremos os nossos filhos pós-graduados. Nós queremos os nossos filhos avançando, mas nós não ensinamos a ele com sabedoria como lidar com dinheiro. Você é generoso, irmão? Você é dizimista? Você é ofertante? Você é aquele que entende que tudo que você tem veio dele, é para ele? Você oferta com alegria? Você, quando pega o seu salário, a primeira coisa que você faz é dedicar ao Senhor? Eu agradeço ao Senhor pela vida do meu pai, que eu aprendi ainda lá a importância da generosidade, da oferta, do dízimo. Muitas vezes os nossos filhos não têm um compromisso verdadeiro com Deus. Eu sei que é escolha, certo, irmão? Eu sei. Vai chegar a idade da razão, eles vão escolher. Mas há muita coisa
que cabe a cada um de nós a fazer para construir a nossa casa com sabedoria, com temor ao Senhor. Com sabedoria se constrói a casa. Então, para que você construa a sua casa, para que o plano original de Deus volte, você precisa ter sabedoria em todas as questões. E tinha um versículo, que eu brigava muito com ele. Hoje eu estou em paz, amém? Mas eu ficava muito brava, pastor, quando eu li esse versículo. Eu falava, por que cai um peso desse sobre a mulher e tem a ver com sabedoria? A mulher sábia e a tola. E eu pensava assim, mas por quê? Por que esse peso? A mulher sábia edifica e a tola destrói. A mulher sábia edifica. Eu falava, Senhor, mas parece que o sucesso da casa, da família está sobre os ombros da mulher. E Deus foi muito claro comigo. Deus disse, olha, eu tenho com a mulher algo muito específico de sabedoria. Sabe, menina? Você foi chamada para edificar a sua casa. Você foi chamada para acolher a sua família. Você foi chamada para transformar a sua casa num lar. Você foi chamada não só para alimentar com pão físico, mas você foi chamada para alimentar a tua família com pão vivo que desceu do céu. E aí, depois de muito tempo, eu entendi que também há um versículo para o homem sábio. Quantos conhecem aqui? Sabia que tem também? Está em 1 Pedro 3,7. E diz assim, se a mulher precisa ser sábia, e glória a Deus por isso, e se eu preciso de sabedoria, eu peço que Ele me dá. Tiago, está escrito isso, amém? Então, 1 Pedro 3,7 diz assim, do mesmo modo, maridos, quantos maridos nós temos aqui nessa noite? Do mesmo modo, maridos, sejam sábios. Sejam sábios. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Pode dizer amém, marido? Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil. Não é frágil porque a mulher é fraquinha, não, irmão. Não é frágil no sentido de que ela não dá conta, não, irmão. O sentido aqui é de que a mulher, ela é delicada e precisa ser cuidada e tratada com delicadeza. Isso é sabedoria. Isso é construir a casa sobre esse alicerce. Isso é construir a casa sobre esse pilar. A sabedoria. Eu estou construindo junto com o meu marido, mas você, mulher, está construindo junto com ele. E você, marido, está construindo com a sua mulher, que precisa de você, que precisa ser tratada com honra, que precisa ser tratada como a parte mais delicada. E a palavra diz que ela é cordeira do dom da graça da vida. De forma, olha só, essa parte aqui ela é incrível. De forma que quando você trata a sua esposa com delicadeza, quando você honra a sua esposa, as suas orações chegam até o céu. Diga amém por isso. Porque aqui está escrito o contrário. Está dizendo assim, porque se... trate elas como vaso mais frágil, co-herdeiras, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O primeiro pilar que nós falamos foi sabedoria. Com sabedoria se constrói. Vamos repetir? Com sabedoria se constrói. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se firma. Com discernimento ela se firma. Com discernimento, a nossa casa que está sendo construída, que está voltando ao plano original, agora ela vai se firmar. Ei, pode vir a tempestade, pode vir a tormenta, pode vir o tempo forte, pode vir o tempo da escassez, pode vir o tempo da porta fechada, pode vir o tempo da doença, pode vir o inesperado, mas com discernimento, a nossa casa se manterá de pé. Ela estará firmada. Discernimento, irmãos, não é algo que acontece.
O discernimento, ele vem pela maturidade daqueles que se entregam ao Senhor, daqueles que têm um relacionamento com Ele. Discernimento é o que te faz perceber aquilo que está além dos olhos humanos. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Eu estou construindo a minha casa com sabedoria, e agora eu quero que a minha casa esteja firmada. Sabe por quê? Ao longo do tempo muitas coisas acontecem. Nós mudamos de fase. Interessante que cada fase da nossa vida, ela tem algo particular, não é assim? E eu creio que todos nós aqui venceremos em cada uma dessas fases, em cada uma dessa guerra. A palavra do Senhor nos garante. Sabe, queridos, eu preciso entender que eu preciso começar construindo com sabedoria, mas não basta começar bem. Eu preciso me manter firme para terminar de um modo excelente. Eu preciso discernir o que está errado aqui em casa. Não tem hora que parece que as coisas ficam todas emboladas? Não parece que tem hora que a gente fala uma coisa e as coisas não caminham do jeito que a gente planejou? Eu preciso discernir o que está acontecendo. Qual o que nós fizemos que permitiu que a nossa construção aparecesse em rachaduras? O que está atrapalhando a firmeza da nossa casa? E sabe, queridos, eu comecei a pensar sobre isso, e eu creio que muitas vezes essa falta de unidade, essa falta de ser um só, essa falta de ter um planejamento junto, essa falta de andar e falar a mesma linguagem, é uma das coisas que quebra a nossa casa. A falta de proteção. E uma das coisas muito comuns que muito se fala em casamento é o problema na comunicação. Quantas vezes nós não sabemos ouvir? E muitas vezes eu errei muito nessa questão de comunicação. Eu não sei se você é assim, mulher, mas se for, em nome de Jesus, hoje você vai mudar a sua vida, amém? Às vezes Anderson estava começando a contar alguma coisa e eu contava junto. Quem aqui? Ou quem nunca? E muitas vezes a gente atrapalha, e muitas vezes antes mesmo dele terminar a frase eu já queria dar uma solução. Eu já queria falar, interromper. A comunicação é uma coisa que precisa ter discernimento. Eu preciso discernir. Eu preciso ter cuidado com as minhas palavras. A minha casa precisa estar firme. A minha casa precisa estar firmada na rocha. Sem discernimento, irmãos, a casa fica vulnerável. A casa fica aberta aos ataques do inferno. As rachaduras, às vezes pequenas, elas vão aparecendo e nós não damos conta de que elas já estão ali. Eu preciso discernir. Eu preciso conhecer o olhar dos meus filhos. Eu preciso saber quando alguma coisa está errada. Eu preciso saber num movimento ou numa resposta que algo não está de acordo. Você costuma prestar atenção nisso? Ou cada um vai para o seu quarto, cada um bate a porta e cada um faz o que quer? Eu preciso discernir o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de corrigir. Eu preciso perdoar. Eu preciso discernir as influências que estão sobre a minha casa. Isso não é só para jovem e adolescente, não. Diga amém por isso. Eu preciso vigiar com quem eu ando. Eu preciso discernir. Sabe, querido, quando a sua mãe falar assim: ei, essa pessoa que está andando com você, aperta o meu coração. Ouça. Quando a sua esposa falar alguma coisa para você, dê atenção. Porque não foi à toa que o Senhor colocou a tua esposa num papel de te ajudar. Sabe por quê, querido? Porque senão você não dava conta. Então ouça, escute. Nós precisamos discernir quando alguma coisa não está conforme o plano do Senhor. Muitas vezes nós não queremos ter trabalho e deixamos passar, e deixamos para lá, e vamos ver no que vai dar.
Mas eu quero chamar você hoje a atenção para que a tua casa permaneça firme. Você tem que discernir. E quem tem discernimento não vive por impulso. Eu vou repetir isso. Quem discerne não vive por impulso. Não toma as decisões atabalhoadamente. Nós precisamos orar, discernir, saber o que Deus quer da nossa vida. Então, com sabedoria se constrói. Com discernimento a casa se firma. E agora com conhecimento os seus cômodos se enchem do que é mais precioso e agradável. Pelo conhecimento a nossa casa vai transbordar da presença de Deus. E esse conhecimento aqui no hebraico significa que não é conhecer por conhecer, mas é conhecer de relacionar-se. Não é completar um versículo, não é só saber o que a Bíblia diz, mas é ter um relacionamento, porque aqui diz que pelo conhecimento, e esse conhecimento aqui, ele é muito abrangente, escute, significa conhecer a Deus, se relacionar com Ele, significa saber quem você é, conhecimento de quem você é em Deus, de quem Deus é para você, e conhecer um ao outro dentro da sua casa. Então escute, quanto maior a tua casa, mais você conhecendo ao Senhor e se relacionando com Ele, a sua casa vai estar cheia do que é precioso e do que é agradável. Não é um conhecer orgulhoso, não é um conhecer por conhecer, mas é um conhecer de se relacionar. Você conhece as pessoas que moram na tua casa pelo olhar? Sim ou não? Você conhece quando as pessoas não estão bem? Sim ou não? Você conhece quando aconteceu alguma coisa muito boa, pela conduta e pelo posicionamento, pelo jeito de parar, pelo jeito de andar? Sim ou não? Esse conhecimento aqui é um conhecimento relacional. Em primeiro lugar com o Senhor, e depois comigo mesma, e depois uns para com os outros. O que pode encher a minha casa e tornar ela agradável? Lembra lá da casa da minha avó? Não tinha móveis caros. Não tinha... Era TV preto e branco ainda, gente. Não tinha nada suntuoso. Mas tinha paz. O que pode tornar a minha casa agradável não são móveis caros, mas é a presença do Senhor dentro dessa casa. Em Efésios, Paulo faz uma oração que eu amo. Ele diz que ele ora para que Cristo habite nos nossos corações. E aqui, a nossa habitação é o nosso corpo, o nosso tabernáculo, a nossa casa. E aqui quando diz que o Senhor é o construtor, lá no Salmo 127, que eu falei para vocês, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Significa, querido, sabe o quê? Que além de construir, Ele precisa morar com cada um de nós. E essa palavra em Efésios, ela é muito interessante quando Paulo diz isso, porque ele fala sobre um morador que chega e marca presença, que chega e habita, que chega e tem a chave, que chega e que manda, que chega e que nada é escondido dele. Porque lá no grego tem duas palavras para habitar: aquele que habita, do visitante que só chega e passa um pouco de tempo, vai embora, ou daquele que habita permanentemente. A oração de Paulo é que para nossa casa, na nossa casa, o Senhor tenha a chave, é o kaitokel, que Ele tenha a direção, que Ele tenha o controle, que Ele não seja esquecido, que Ele não seja deixado de lado nas decisões. O que torna a minha casa agradável e os cômodos cheios da presença de Deus é quando eu entendo que o Senhor tem a proeminência, a presciência. Ele é o primeiro lugar. As famílias que buscam crescer em conhecimento mútuo, conhecendo os limites, os sonhos, as dores,
Você sabe que tem muito marido e esposa que não sabem qual é o sonho um do outro? E muitas vezes nem o sonho dos nossos filhos nós sabemos. E esse conhecimento é um conhecimento que nos leva à comunhão. A nossa casa, ela não pode ser só uma construção de alvenaria. Elas precisam ser cheias do bom perfume de Cristo. Elas precisam ser cheias do encorajamento que eu e você vamos ministrar sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, sobre as nossas esposas. As nossas casas, os nossos cômodos vão ser cheios de oração, cheios de refeição à mesa, cheios de comunhão. Vão ser cheios de palavra que constrói, cheios de palavra que edificam. Na nossa casa não vai ter gritaria nem blasfêmia. Na nossa casa vai ter palavra de vida. Na nossa casa vai ter comunhão. Na nossa casa vai ter aconchego. Na nossa casa vai ter limite. Porque Deus ama e Ele corrige a quem Ele ama. Na nossa casa vai ter declaração da palavra de Deus. Na nossa casa vai ter eu te amo. Na nossa casa vai ter assim, olha como você é importante. Olha o que eu fiz para você. Na nossa casa vai ter uma mesa. Não importa se é com talheres e com louças diferentes. Não importa se é uma coisa extraordinária o cardápio. Mas não pode faltar o pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento que eu e você precisamos. Na nossa casa vai ter generosidade. Na nossa casa vai ter verdade. Na nossa casa vai sobrar aquilo que eu e você precisamos dar uns para os outros, que é a presença de Deus. Com a sabedoria se constrói a casa. Com discernimento ela se firma. E pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A construção de um lar, queridos, voltar a esse projeto inicial, ter Deus como fundamento, é uma jornada que nós vamos fazer todos os dias. Esse ano eu vou fazer 30 anos de casada. Pode dar glória a Deus junto comigo? E durante esse tempo, muitos ajustes nós precisamos fazer. Muitas obras e melhorias nós precisamos fazer na nossa casa. Muitas coisas foram precisadas ser colocadas no lugar e trocadas de lugar. Muitas vezes nós precisamos tirar o velho para que o novo entre. E é assim na nossa caminhada. E é assim que nós vamos fazer. E é assim que a nossa casa vai permanecer de pé. Que a nossa casa, irmãos, seja mais do que paredes decoradas. Seja mais do que algo que eu possa olhar e falar, olha que lindo. Mas que eu possa conviver. Nós tivemos um fórum de famílias lá na nossa igreja e a maioria das perguntas era assim: cara, a gente ouve essas coisas aqui, mas lá em casa não é nada disso. Lá em casa o meu pai não cuida do lar. Na minha casa o meu pai é um homem grosso. Na minha casa a minha mãe não se preocupa com o que a gente precisa. A minha mãe grita. E eu falei, Senhor, já é o 3º fórum. Eu não suporto mais ouvir isso. Eu quero, Deus, no próximo fórum que a gente abra as perguntas e elas sejam assim: ei, vai passar um dia lá em casa comigo porque a minha casa é uma bênção. Vai passar um dia lá em casa comigo porque os cômodos estão cheios da presença de Deus. Ei, pode ir lá, porque a mesma coisa que a gente ouve na igreja, a gente pratica lá. A gente não vem para a igreja e sai daqui já brigando no carro. A gente não entra no carro já falando de tudo que a gente não gostou na igreja. E depois a gente não sabe por que os nossos filhos se afastam. Quantos estão entendendo isso aqui? A gente precisa vigiar. A gente precisa cuidar. Nós precisamos orar juntos. Para que o Senhor seja o sustentador, o construtor e o centro das nossas casas. Tem um plano de Deus na nossa família. Tem algo que Deus vai fazer através do seu posicionamento. Sabedoria para construir. Em nome de Jesus, sabedoria para construir uma casa firmada. Com discernimento,
ela vai se firmar. E com conhecimento, algo prático de quem Deus é, algo que nós sabemos quem nós somos nele, a nossa casa, todos os seus cômodos vão estar cheios do que é precioso e agradável. Esse é o plano original de Deus para a nossa casa, em nome de Jesus. A sua casa é uma casa de paz. A sua casa é uma casa que tem a presença. A sua casa é uma casa que precisa estar firmada. A sua casa é uma casa que coloca em prática tudo aquilo que a palavra de Deus diz. A sua casa, ela vai permanecer de pé. Não tem divórcio programado na tua casa que vai ser estabelecido em nome de Jesus. Eu já quero pedir ao Senhor para anular todo o plano de separação, de divórcio, em nome de Jesus. As nossas casas vão permanecer firmes. As nossas casas vão proclamar que vale a pena servir a esse Deus. Eu quero terminar com um versículo que eu li aqui para vocês, para a gente não esquecer. São 3 pilares. Quais são? Sabedoria, discernimento e conhecimento. As nossas casas permanecerão inabaláveis em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Você crê que Deus está cuidando de todas as coisas lá? Hoje é tempo da gente se voltar para Ele e falar: Deus, onde foi que eu não vi uma rachadura? Senhor, onde foi que eu não percebi um ataque do inferno? Deus, o que aconteceu? O que eu estava fazendo? Distraída com o quê? Senhor, me ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor mesmo é o mais interessado em fazer com que as nossas casas permaneçam em nome de Jesus. Você quer voltar ao plano original aí? Você quer servir? Você quer dizer que vale a pena o casamento? Você quer continuar proclamando aí para os teus filhos, para as próximas gerações? Olha que coisa linda quando o seu neto alguma vez estiver ministrando a palavra e falar assim: olha, foi minha avó. Ei, foi meu avô. Lá eu via quem Deus era. Não era lá na igreja, sabe, só de falar, não. E eu espero que os nossos filhos tenham em nós, sabe, maridos, que a sua esposa possa ter em você o maior referencial de homem crente na terra. Diga amém por isso. Ei, mulher, que você seja um referencial de sabedoria para o teu marido e para os teus filhos. Que a tua casa se estabeleça e que nenhum ataque do inferno seja bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos clamar sobre esses 3 pilares aí na nossa casa. Vamos pedir ao Pai para que possa nos conduzir, possa nos mover nessa direção. Pai, a tua palavra diz que com sabedoria se constrói a casa. Eu clamo agora em nome de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha parentela, sobre a minha família, assim como as famílias dos queridos que estão aqui nessa noite, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento, Deus, para que a nossa casa se firme no Senhor. Deus, eu não sei se há casas aqui que estão passando por tempestades, esfriamento, falta de amor, casais dormindo separados, Senhor, filhos que não falam com pais, pais que não têm prazer na presença dos filhos. Mas o que eu peço essa noite, assim como o Senhor se manifestou para desfazer as obras do inferno, eu peço que o Senhor se manifeste nas nossas casas, que o teu Espírito Santo convença, que o teu Espírito Santo nos traga de volta, Senhor. Nós não estamos, Senhor, em busca de ouro, em busca de, Senhor, bens materiais, mas nós pedimos que as nossas casas sejam cheias da tua presença, sejam cheias da paz que excede a todo entendimento. Senhor, que as nossas casas estejam cheias de riquezas celestiais. Senhor, que a traça não pode destruir, que a ferrugem não tem como corroer. Eu clamo em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar como famílias
crentes em Cristo Jesus. Eu peço ao Senhor que nós possamos, Deus, ter autoridade no Espírito para, Senhor, colocar em ordem a nossa casa. Visita as nossas casas, Pai. Nós queremos o Teu plano, nós queremos o Teu jeito, nós queremos da Tua forma, porque eu sei que o Senhor diz que, mesmo que nós estejamos passando por provação, o Senhor ainda assim nos dá o escape. Nós não queremos atalhos, nós queremos o Senhor. Que o Senhor seja estabelecido em cada lar aqui, Deus. Que a Tua presença, Senhor, seja notória em todas as famílias da Igreja Batista do Parque São Basílio. Que famílias se voltem ao Senhor e proclamem que só o Senhor é Deus. Deus, eu clamo em nome de Jesus. Salva os nossos filhos. Salva os nossos maridos. Salva as nossas esposas. Deus, que as nossas casas possam servir ao Senhor e que tenham um relacionamento profundo, real e verdadeiro contigo. Que haja liberação de perdão. Que haja, Senhor, que toda mágoa seja desfeita no poder que há no Espírito Santo. Nós clamamos porque nós sabemos. Nós clamamos e buscamos, Senhor, nessa noite, por sabedoria, discernimento e conhecimento relacional contigo. Essa é a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade. Orem por mim, que eu preciso estar 100% restabelecida. Mas não poderia deixar de estar com vocês aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Recebam aí um cheiro, um abraço do pastor Anderson. Eu quero ouvir notícias do muito que Deus está fazendo aí nas nossas casas. Um beijo especial.